Tá bom. Vamos lá, Fabi, bom dia, minha mentora maravilhosa, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui, que vai compartilhar com a nossa área hoje estratégia de vendas. E eu tenho certeza que vão ser dicas maravilhosas para a gente colocar aí em ação e encantar as nossas clientes. Muitas consultoras vão assistir esse treinamento online, vão conseguir colocar, né, executar todas as dicas que você vai dar hoje para gente. Eu estou super ansiosa para te ouvir aqui e eu quero te agradecer mais uma vez por compartilhar, né, os seus conhecimentos, as suas estratégias com a nossa área nacional. Muito obrigada, querida. Agora, esse palco, essa sala, ela é toda sua para você brilhar. Beijo, querida. Vou ficar aqui coladinha com você, tá bom? Tá bom, Ele. Obrigada, obrigada. Amém. Espero que as dicas de hoje, né, possam verdadeiramente contribuir com o negócio de todas as pessoas que estão aqui online, as que vão assistir depois também. Agradeço pela oportunidade, pela confiança, né? E estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês. Então, Obrigada, pessoal, querida. para quem não me conhece, né, eu sou a Fabiane, sou diretora e consultora de vendas independente Mary Kay. Eu concilio, né, a minha carreira Mary Kay com a minha carreira de formação. Eu sou pedagoga. Atualmente eu trabalho em uma escola da rede municipal de Belo Horizonte e estou na coordenação do programa Escola Integrada. Então eu concilio, né, as minhas carreiras. E vendas é algo que eu amo, esse mundo cor-de-rosa é minha paixão. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje são dicas que vocês podem aplicar com qualquer produto, né? Eu escolhi falar desses específicos hoje, que são produtos que estiveram em promoções nos últimos dias, são produtos que estão atualmente no catálogo e são produtos que eu vendo em qualquer época e principalmente nesse momento. Então, vou compartilhar com vocês, porque afinal de contas, como a senhora Mary Kay Ash já dizia, né, e muitos outros empreendedores dizem disso, nada acontece até que alguém venda algo, né? Então, as vendas, elas são o combustível do nosso negócio, né? É muito bom tudo que a gente aprende Mary Kay, todos os reconhecimentos que a gente ganha, esse glamour, né, desse mundo que Mary Kay pode nos proporcionar, mas a venda, ela é o que vai direcionar o nosso negócio, é o que vai trazer o lucro, né, para o nosso bolso, e o que vai pagar as nossas contas. Então, a gente precisa estar sempre desenvolvendo essas estratégias. Nós não temos slides hoje, então eu vou pedir para vocês pegarem papel, caneta, né, se vocês quiserem anotar. São dicas bem práticas, bem rapidinhas, mas que, para mim, tem dado muito resultado, e eu acredito que para vocês também vai ter muito resultado. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, que eu vou respondendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu não acredito, tá, gente? Eu não digo que o dinheiro ele traz felicidade, mas ele completa, né? Então, por isso que eu tenho um cuidado com as vendas, eu gosto de mimar minhas clientes, eu gosto de cuidar das minhas clientes, né? Porque para mim a venda, ela é muito preciosa. Eu mexo com vendas, eu trabalho com vendas desde que eu era criança, desde 11 anos de idade. E eu comecei mesmo vendendo cosméticos através de produtos de revista, né? Eu tinha 11 anos quando eu comecei. O objetivo na época era para comprar a coxinha e o pão com molho na escola. Eu amava, amo até hoje estudar. Então, assim, para mim, ir para a escola era uma felicidade. Mas o dia que eu tinha o dinheirinho para comprar a coxinha e o pão com molho, gente, a aula era muito mais feliz, né? Então, assim, o dinheiro não traz felicidade, mas ele completa. Então, é por isso que eu tenho sempre buscado, a cada mês, pensar algumas estratégias para que eu não fique aquela pessoa cansativa com as minhas clientes, porque eu preciso falar com as minhas clientes todo mês. Então, não dá para todo mês eu ter o mesmo assunto, o mesmo papo, a mesma estratégia, né? Então, eu sempre busco fazer alguma coisa diferente e sempre manter esse contato com elas. O primeiro produto que eu queria trazer para vocês é o nosso extra emoliente, né? Gente, não tem erro. O extra emoliente, todas as vezes que eu posto, que eu falo dele, as minhas clientes, quem não conhece, adquire. E quem já tem, não fica sem. E aí, como que eu faço? Eu sempre mando para elas, estando em promoção, né? Sempre que tem promoção, eu falo: olha, o seu queridinho está em promoção. E se não está em promoção, eu busco
algum motivo para eu entrar em contato com ela para poder falar do extra-emoliente. Agora, por exemplo, né, na nossa região, nós estamos aí num período mais frio, então a pele fica mais ressecada mesmo. Então eu explico para elas, né, vai dormir, passa no pé, coloca uma meinha, né? No dia seguinte você vai perceber o tanto que o seu pé está mais macio. E uma coisa que eu tenho feito, que tem dado muito resultado, eu sempre tenho para emprestar. Mas não é emprestar para deixar para elas, não, viu, gente? Eu sempre falo do produto e quando eu vejo que ela fica meio assim, dá resultado mesmo? Será que vai funcionar? Será que é bom? Eu falo com elas, você quer o meu emprestado? Leva, usa 2 dias, me devolve e me fala o que você achou. Gente, não tem erro. Se ela levar e não comprar, é porque ela não usou. Pode ter certeza, porque se ela experimentar, ela vai querer. E muitas das vezes ficam até sem graça, né? Mas não, não precisa me emprestar, não. Se você falou que é bom, pode pedir, pode trazer para mim que eu quero. Então, assim, é uma estratégia que funciona muito. Eu sempre falo dos benefícios do produto, que é algo importante, né? Vocês saberem dizer para que serve, né? Quando usar, e sempre manter aquele acompanhamento do 2 mais 2 mais 2, né? Os meus, por exemplo, eu não fico sem. Então, o meu extra-emoliente, ele dura em torno aí de 3, 4 meses. Eu, todos os dias, antes de dormir, e eu gosto de passar também nos pés quando eu vou usar sapatos fechados. Então, eu passo ele, né, calço a meia, e amo, não fico sem. Gosto de passar também na região, né, do cotovelo. Recentemente eu descobri, viu, gente, que ele é bom também para o cabelo, assim. Não pode passar muito, igual meu cabelo que é oleoso. Não dá para passar na raiz, mas eu gosto de passar nas pontinhas, quando está mais ressecado. Dá um efeito legal também. A Mary Kay não orienta e não indica o produto para isso, né? Isso é aquela diquinha assim de milhões que a gente compartilha com a cliente, né? Assim, olha, eu testei e deu certo. Se você quiser experimentar, o produto não é indicado para isso, mas pode te trazer esse benefício também, tá bom? Então, sobre o extra emoliente, são essas as dicas que eu tenho para vocês e eu vendo muito. Sempre que ele está em promoção, assim, eu peço muito, porque eu não posso ficar sem ele no estoque. E mesmo que eu não tenha, por exemplo, não vendi 20 quando ele estava de promoção, mas eu tenho ele no estoque porque eu sei que ele não vai ficar parado. Quando a cliente terminar o produto que ela tem em casa, ela vai pedir reposição. Então, é muito importante também essa dica de vocês aproveitarem as promoções. Às vezes a gente fica inseguro de investir numa promoção, mas eu não vendi tão bem, mas tenha no seu estoque, porque em algum momento você vai poder ter esse produto como uma carta na manga para você fazer um agrado para sua cliente. Quando ele não estiver em promoção, se você der para ela um desconto aí de 10%, ela já vai ficar super feliz. Eu, dependendo da minha cliente, ela vai pagar no Pix, eu dou 5% de desconto, né? Porque eu comprei ele na promoção, eu já estou lucrando, além do lucro normal, né? Então, vale muito a pena investir nesse produto, tá bom? O outro queridinho, gente, que eu vendo muito, que não pode faltar no meu estoque, é a linha corporal que a Atplay lançou, né? E que a gente ama. Ele agora é um trio, né? Graças a Deus esse Body Spray voltou, porque ele era sucesso, né? Quando ele saiu do catálogo, nossa, a gente estava sofrendo, porque as clientes amam, queriam e não tinham. Então eu sempre faço esse combozinho. É muito raro eu vender ele sozinho. Normalmente eu vendo o kit. A minha cunhada, por exemplo, ela já está tendo que anotar quais as pessoas que ela já presenteou, porque ela só dá esse kit de presente. Porque ela acha o máximo, todo mundo gosta. E todas as pessoas que são presenteadas, quando acaba, pede para ela o meu contato, porque elas querem repor. Então, assim, também vale muito a pena. E recentemente eu comprei na Shopee essas buchinhas. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim, não sei se vocês já viram. Saiu baratinho, acho que saiu R$ 2 cada um. Então, quando eu faço o combo, eu falo com a cliente que ela vai ganhar a buchinha de banho, tá? Então é muito legal que algumas me chamam e falam assim: eu quero aquele kitzinho que vem com a bucha de banho, que eu vou dar de presente. E aí eu aproveitei que tem várias cores, né? Comprei de acordo com a cor do kit. Então, o de maçã vai com essa buchinha rosa. E eu comprei também as buchinhas azuis para colocar no kit aquele, né, da fragrância lavanda de coco e do vanilla também, que é azulzinho. Olha aí.
Gente, eu vendi muito no Dia dos Namorados, Dia das Mães, vendi muito esse kit. E vendo muito de presente, tá? De aniversário, para adolescente. Eu não sei se vocês têm muita procura, mas eu tenho muita cliente que me procura para dar presente. Para adolescente, às vezes não sabe o que dá, né? Então é um presente que não tem erro, porque todo adolescente gosta de hidratante, quer ter um body spray à disposição, na mochila, né? E aí o azulzinho eu mando com a buchinha azul. E sempre aproveito, viu, gente, as sacolinhas presentes que a Mary Kay disponibiliza. Isso é outra coisa que agrada muito a cliente. Quando eu vendo para presente, que eu levo já para elas, quando elas me falam que é presente, que eu já coloco na embalagem de presente, elas ficam encantadas, elas acham o máximo. Eu tenho cliente que me pergunta, Fabi, quanto que é a embalagem de presente? E eu falo, não, não tem valor na embalagem de presente. A embalagem de presente é um mimo da Mary Kay para você. Elas amam. Então, assim, são pequenos investimentos que você faz e que você ganha cliente, né? Então, é mais uma dica que eu quero deixar aí para vocês. E o último produtinho que a gente vai falar dele hoje é o nosso quarteto. Eu chamo de quarteto fantástico, gente, que é o nosso quarteto multifuncional. Eu acho que esse já é o meu terceiro. E aí, eu tenho vendido muito ele, sabe como? Mostrando para as minhas clientes que elas podem fazer toda a maquiagem delas somente com esse quarteto. Eu não sei se vai dar para vocês observarem, né? Eu não sei se a iluminação tá boa, mas hoje, por exemplo, a minha maquiagem eu fiz só com ele. Eu preparo a pele, né? Passo a base e aí eu uso ele todos os dias. Então eu dou uma iluminada com o iluminador, eu passo blush, eu faço a minha sombra com ele. E aí tem vários videozinhos que se você procurar, né? A Sabrina Santos já fez, outras blogueirinhas já fizeram com ele, e você mesma pode fazer. Eu não sou muito dos vídeos, tá, gente? A Fabi não é muito blogueirinha, mas às vezes eu me arrisco. Mas eu sempre estou com ele na bolsa e eu mostro para elas como que eu faço. Então elas acham muito simples. Então clientes assim que sempre entenderam que a maquiagem é algo muito difícil, com o quarteto elas estão se descobrindo. Agora mesmo, daqui a pouquinho, quando terminar a aula, eu vou sair para fazer entrega para uma cliente que tem uma festa hoje para ir. E ela me entrou em contato comigo ontem perguntando se eu tinha iluminador. E aí eu falei para ela que a gente tem o iluminador individual no catálogo e mandei para ela também o quarteto. Ela já quer ele. E aí eu tenho muitas clientes que não maquiavam e que agora passaram a maquiar depois que descobriram o quarteto. Porque é muito prático, tá tudo aqui. Aqui ela tem iluminador, contorno, pó, sombra, não é verdade? Blush. Então, assim, é muito prático. Eu ando com ele na bolsa. Então, eu saio para trabalhar de manhã, vou para a escola, faço minha make com ele. Preciso sair da escola para atender cliente, para ir à igreja, às vezes vou fazer qualquer outra coisa, eu já estou com ele na bolsa, eu já retoco tudo com ele. Então, é simplesmente maravilhoso. O preço dele é sensacional, né? Porque você tem aqui pelo menos 5 itens de maquiagem pelo valor de R$ 75,90. Então, isso você precisa mostrar para sua cliente. Você precisa explicar isso para ela. Porque só dela olhar, talvez ela não vai entender. Ela vai ver esse quarteto bonitinho, mas ela vai falar assim, mas tem 4 coisas aí, mas o que é isso? Né? Para que serve? Então, é muito importante, né, que você explique para ela o benefício de cada um deles, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre as dicas desses produtos? Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, pode ficar à vontade, se tiver alguma dúvida, se quiser que volte em algum deles, antes da gente passar para uma outra orientação que eu vou passar para vocês. Podemos? Então vamos lá. Agora, uma coisa que é interessante, a gente vê muito postagens, né, gente? E a gente vê muito também vídeos aleatórios, às vezes você manda na lista de transmissão, manda catálogo para as pessoas, né? E isso não dá muito resultado. E a gente acaba ficando frustrado. Então, uma coisa que eu faço que dá trabalho, que toma tempo, mas que me gera resultado, é verdadeiramente contactar pessoa por pessoa. É você sentar, pegar a sua lista de contatos, tá? E ir em um por um. E aí você falar do produto, não mandar muita coisa, muita imagem, muito vídeo, porque as pessoas às vezes nem abrem,
né? Assim como eu acredito que vocês participam de vários grupos. E eu tenho vários grupos que, assim, eu nem abro as mensagens que chegam lá, porque é muita propaganda, é muita divulgação e a gente não tem tempo para isso. Então, a gente precisa ser objetiva. Então, eu faço questão de ir nos contatos das minhas clientes. Eu tenho um grupo VIP, né, que eu chamo de grupo VIP, que eu posto lá constantemente. Mas eu tenho também aquelas pessoas que eu preciso ir no individual. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem assim, viu, mas não enxergou? Isso acontece muito. Quantas vezes eu já postei promoção de base, por exemplo, em status, em history, e depois que a promoção acaba, a pessoa entra em contato comigo e fala assim, ô Fabi, a base não vai entrar em promoção, não? E aí eu falo assim, não, estava em promoção mês passado, mas você não viu. Eu postei, mas você não viu. Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes, não veem, entenderam? Então, assim, quando você manda no individual, fica mais visível e mais perceptível para a sua cliente, porque às vezes ela não vai ver mesmo. Então, eu faço questão de ir em nome por nome, chamá-la, né, cumprimentá-la. Se eu sei de alguma situação da vida dela, alguma conquista, alguma situação que ela está passando, né, eu pergunto, eu comento, para daí eu lançar para ela a ideia do produto que eu quero apresentar para ela. Então, assim, eu já fiz várias vendas com essa estratégia. Eu já vendi 35 lápis de olho numa sentada. Sentei, sim, fiquei 3 horas sentada, mas mandando, e assim, um postzinho simples, a imagem do lápis de olho, né? Aquele videozinho que a gente, todo mundo já deve conhecer, faz o coraçãozinho com o lápis, coloca a água, ele não borra, apresenta o demaquilante e enviei. E falava assim: saia gatinha e não volte panda. Vendi 35 lápis. E o bom, quando você faz esse contato, às vezes você pode até não vender o produto que você está oferecendo. Mas ela lembra, por exemplo, olha, a Fabi me mandou sobre o lápis de olho. Mas na verdade eu estou precisando de base. Ela vai te pedir a base. Já aconteceu muito comigo. De eu passar assim, horas divulgando determinado produto porque ele está na promoção, e a cliente me pedir gel de limpeza 4 em 1, microdermabrasão, batom que acabou, entendeu? Então, assim, essas estratégias que eu estou compartilhando com vocês, por isso que eu falei no início do nosso encontro, elas são válidas para qualquer produto. O importante é você ter a estratégia e focar. Então, todos os dias eu procuro trabalhar algum produto do catálogo. Seja um produto que está em promoção, seja um produto que é lançamento, seja um produto que eu estou com ele no estoque. Ah, eu estou olhando lá, olha, esse produto daqui 8 meses está vencendo, daqui 6 meses está vencendo. Eu estou com o estoque dele? Bora colocar ele para rodar. Bora colocar ele para girar, né? Porque nós precisamos ter esse olhar e é nós que vamos tirar os produtos de dentro do nosso estoque. Sozinho ele não vai, não é verdade? Então, essas são as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Como eu disse para vocês, não tem slide, não tem segredo, são dicas práticas mesmo, né? Quando a Elê me chamou para dar Ui. essa aula Pocket, eu falei com ela, olha, eu vou falar dos 3 últimos produtos que eu tenho, assim, tido muito resultado, né? A Elê acompanha os nossos relatórios, ela deve ver lá, eu não sei se ela tem tempo para isso, porque são muitas, mas ela deve ver lá na minha lista de pedido que eu tenho produtos que eu peço muito mesmo, mas é porque são produtos que eu tenho essas estratégias de vendas. Fabi, tem produto no catálogo que você quase não vende? Tem. Eu tenho produto no meu catálogo que eu quase não vendo. Ou porque eu não uso ainda, ou porque eu talvez não me dediquei ainda para estudá-lo e vender, falar sobre ele, porque não tem produto que não vende. Não tem. Às vezes é justamente porque a gente ainda não descobriu uma estratégia para fazer com que esse produto se torne conhecido e desejado. A gente sabe que o extremoliente foi um dos primeiros produtos que a senhora Mary Kay Ash lançou no mercado, né? E ele permanece até hoje. Ele permanece por quê? Porque a gente continua fazendo o trabalho de divulgação, de demonstração, né? A gente continua lançando esse produto todos os dias. E assim a gente tem que fazer com todos os produtos que estão lá no nosso catálogo. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, né? Se quiserem completar alguma coisa também, alguma estratégia que vocês têm usado aí que tem dado muito certo, fiquem à vontade. A Nácia também, se quiser completar. Ô, Fabi, Oi.
Desculpa eu estar sem a foto aí, é porque eu estou arrumando umas coisas que eu vou para um acampamento, mas eu Ai, preciso que falar chique. do extra-moliente que eu sempre falo, né? Cara, ele tem que voltar na promoção, Fabi, porque eu coloquei lá o último pedido meu de 50%, coloquei mais 16 e eu não sei o que que eu fiz, que eu não consegui, não pedi eles. Oh, meu Deus. Eu devo ter excluído sem querer. Ô, raiva que eu tô, viu? Eu tive que pedir agora 3 encomendas dele, porque vende demais da conta. E Ele aí a não para gente no fez. estoque. Pois é, minha irmã. E esse produto, ele serve para muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo. É picada de inseto, picada de inseto, é ferida, é queimadura de primeiro grau, né? Ele serve para assadura. Não sei se você já usou para assadura. Eu já usei até para assadura. Eu tenho rinite sinusite, então quando eu espirro muito, meu nariz resseca essa abazinha do nariz. Eu passo também. Eu passo na boca, né? As mulheres que estão amamentando aí, ele serve para colocar na auréola do bico do seio, Olha, né? esse é É, novo, esse eu não sabia. uai, você não sabia, não? Minha irmã, Nessa da o meu auréola, não, bom saber. o meu obstetra me passou uma pomada específica, eu tive que dar ela para os outros, porque eu usei foi o extremoliente e resolveu muito mais do que a pomada que ele me passou, Essas são né? as diquinhas de milhões, né, que a gente fala. O produto não é Sim, indicado para isso, Mary Kay não divulga nesse sentido, mas não como divulga. Mas como ele Mas de milhões. é, temos como que... ele é Meus um amores, extremoliente, né? O nome já diz extremoliente, ou seja, ele tem uma emoliência maior do que os outros produtos, né? Então ele é sensacional para muitas coisas que cada vez a gente vai descobrindo assim. alguma coisa. E tem uma Não, eu cicatriz na quero minha perna corrigir que você alguns não isso. olha, você olha, o Fabi, e não acha 6 pontos que tem nele. Eu estava no Mato Grosso e aí eu caí de moto, eu furei meu pé. E aí eu lembrei, na época, a nossa diretora nacional era a Nara ainda, que ela tinha falado que era cicatrizante. E eu passei, você olha assim, você não vê nem cicatriz, né? Ele É isso estava mesmo. em segundo, como é que fala? Ele ficou em carne viva. E foi ele que cicatrizou, porque eu estava no meio do mato, não tinha farmácia, não tinha nada. E foi ele que cicatrizou. Ai, que bom. Meninas, obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas dicas complementares. E agora, quem tiver alguma duvidazinha, chama a diretora, conversa com ela. E quem quiser, pode rever o treinamento com essas dicas aí maravilhosas, Fabi, amei. E vamos colocar em prática. Obrigada por compartilhar, obrigada minhas diretoras, consultoras que estão aqui presentes ao vivo. Um beijo para vocês, uma excelente semana. Beijo grande. Beijo, obrigada, meninas. Beijo, Tchau, gente. tchau. Beijo Tchau. grande.